Olá, gente, tudo bem? Queridos, vamos continuar dentro do nosso assunto, dentro do tema que foi proposto para essas aulas agora, fontes de vida, fontes da vida. Um tema que eu criei porque fala muito de fonte dentro disso que a gente está trabalhando. Na aula passada eu falei sobre a principal fonte, que é a pessoa de Jesus, Deus, na nossa vida. Ele é a principal fonte, ok? Digamos que esqueça todas as outras fontes. É de lá, da intimidade com Ele, da convivência com Ele, do relacionamento diário com Ele, que você vai tirar força para tudo na sua vida. Então, essa é a primeira fonte. Anote aí, faça as suas anotações. A pessoa de Jesus. Lembra, nós estamos falando de religião. No dia que a gente se libertar desse conceito de religião, muita coisa na nossa vida vai mudar. Muita coisa na sua vida vai mudar. A perspectiva do mundo, a perspectiva das pessoas vão mudar. Porque a gente não vai mais usar essa ótica da religião. A gente vai usar a ótica dos princípios que o Senhor, que o Mestre nos ensinou. Só isso, tá? Então vamos lá para a nossa segunda aula. Bom, vamos falar do coração. O coração como fonte espiritual, certo? A psicologia é um instrumento muito importante para nós, para cuidar da nossa saúde mental, mas ela é limitada, porque eu acho, pelo que eu me lembro, nenhuma das correntes da psicologia associa o espírito aos seus conceitos. Trata o homem, como ser, sentimento, emoções e vontade, mas não trata também do espírito, que é um reflexo, muitas das vezes, de como nós estamos. O nosso espírito, o espírito do homem, o espírito que Deus soprou sobre nós, muitas das vezes é um reflexo de como nós estamos emocionalmente e vice-versa, tá? É como se a alma e o espírito eles estivessem interligados e interlaçados um ao outro de uma forma tão forte que não houvesse como separar, a não ser didaticamente para a gente estudar. Então, um interfere no outro e, consequentemente, nós temos o resultado no nosso corpo, né, que a psicologia e a medicina fala de doenças psicossomáticas. Então, é importante que a gente trate o ser humano como um todo, né, como um ser integral, alma, corpo e espírito. Por isso que a nossa aula, na nossa escola, nós temos psicólogos, nós temos nutricionistas, nós temos profissionais da saúde. Então é muito importante isso, ok? Vamos lá. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23, ele fala o seguinte. Eu vou ler nessa versão e vou ler nessa outra versão aqui também. Sobretudo, o que você deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes, plural, da vida. Esse é o texto, um dos textos principais para a gente explorar essas fontes ao longo desse estudo, ao longo dessas aulas. Que fontes são essas, Beethoven? Que a Bíblia fala de fontes em mim? Que fontes são essas? Como essas fontes são ativadas? Como essas fontes elas são trabalhadas? Como essas fontes elas podem influenciar ou não nas nossas vidas? E o que é uma fonte dentro da perspectiva humana? A gente sabe o que é uma fonte natural, né? Na terra, que é de onde brota a água e tudo. Mas trazendo para a nossa humanidade, para a nossa espiritualidade, o que é uma fonte. Marque esse texto, eu vou ler novamente aqui para
você memorizar bastante isso. E uma tarefa para você, medite nesse texto. Não só escute aqui eu falando desse texto, não. Pare, anote, ore, medite, estude esse texto, tá bom? Sobre tudo, sobre todas as coisas, de tudo que você deve preservar na sua vida. Você está falando para você, tá? De tudo que você deve preservar na sua vida, o que Deus está dizendo? Preserve o seu coração, guarde o seu coração, proteja o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É no coração, tá? É de lá que todas as coisas elas vão acontecer. Então é muito importante que a gente entenda isso. Provérbios 4, 23, tá? Essa é a outra versão aqui, tá igual. Geralmente esse texto aqui particularmente, ele não tem muita mudança nas outras versões. É bom a gente ter várias versões da Bíblia para poder ler, porque pode trazer um entendimento melhor em relação àquilo que a gente está lendo. Provérbios 4, 23, nessa versão aqui, deixa eu ver com vocês aqui como é que tá. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quer dizer, 3 versões diferentes, a mesma coisa. O que é que isso quer dizer? É que esse texto ele já foi trabalhado, já foi estudado bastante pelos teólogos que fazem as suas anotações na Bíblia, e é isso aqui. É algo que é enfático, é algo que é importante, é algo que foi estabelecido e algo que a gente precisa priorizar. Essa seria a palavra, tá? Dentro da cosmovisão bíblica, o coração em hebraico, lab, em árabe é qalb, tá? Bem parecido, lab, qalb. Ele não é apenas a sede das emoções, tá? Não é só a sede das emoções, mas o centro da nossa vontade, da mente, da consciência e da nossa espiritualidade, ok? Lógico. Mas o coração ele não pensa, não. É uma linguagem figurativa, tá? Porque o coração, ele é que irriga o nosso corpo com a vida. Então ele leva para todo o nosso corpo a vida de Deus. O sangue, a vida está no sangue, fala lá em Deuteronômio, tá? Bom, diferente da perspectiva moderna, que muitas das vezes separa mente e emoção, a Bíblia entende que o coração, como um lugar onde se decide quem somos e como vivemos, tá? As nossas emoções, as nossas vontades, ela não está separada, certo? Biblicamente, na perspectiva bíblica, isso é junto. O que eu estou falando dentro da perspectiva bíblica, que é a perspectiva que eu conheço. Provérbios 4, 23 é uma exortação, é uma direção que não tem uma outra opção para você fazer. É aquilo que ele está dirigindo e é algo que precisa ser feito, não é algo que eu vou decidir se vai ser feito, se vai ser bom ou não para mim, ok? É algo que precisa ser feito. Por exemplo, o jejum. Vamos falar de algo aqui prático. O jejum. O jejum, ele é uma direção de Deus, é uma das práticas espirituais, mas o jejum ele pode ser feito de várias formas. Por exemplo, tem pessoas que estão enfermas, que estão doentes, estão fazendo tratamento, que não pode fazer um jejum integral, sem comida nenhuma, só na água ou em seco. Então, a direção do jejum pode ter várias ramificações, você pode fazer vários tipos de jejum, várias formas, por um período de tempo mais longo, período de tempo mais curto, ok? Mas Provérbios 4, 23
ele não dá essa margem para que eu possa dizer, não, eu vou guardar só um pouquinho o meu coração, eu vou liberar o meu coração, as minhas emoções, as minhas vontades, eu vou abrir a minha vida para aquele grupo de pessoas, para esse grupo, eu não vou abrir. Dentro da perspectiva bíblica que nós estamos estudando, o Senhor não faz essa separação. Ele diz assim, guarde o teu coração, certo? Guarde o coração. Não é apenas de algo moral, mas existencial, espiritual. Então, isso são em todas as áreas da nossa vida, certo? E é para todas as pessoas, ok? Seja familiares, seja não familiares, seja amigos, principalmente os inimigos. Se proteja, guarde o seu coração. Esteja emocionalmente protegido. Por exemplo, deixa eu ler aqui o que eu escrevi aqui no estudo. O coração não é apenas moral, mas existencial. Tudo que flui da vida humana, decisões, palavras, ações, intenções, tem sua origem no coração. Olha o que é que diz mais um texto aqui. Provérbios 27, 19. Provérbios 27, 19 diz o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Esse texto, ele revela que o coração é uma janela também. Eu falei dos olhos, tá? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. O coração também é uma dessas janelas da alma, é por onde a gente sente, é por onde a gente vive, é por onde a gente expressa as nossas emoções e as nossas vontades. Então, guarde muito bem essa janela da sua alma. O coração, ele expressa a alma humana. Né? Aqui no árabe, nós temos a expressão de dizer qalb abyad, quer dizer, o coração é branco, quer dizer, uma pessoa que tem um coração puro, um coração bom. A gente vê isso muito nas atitudes, reflete nas atitudes, nas palavras das pessoas. Então, quando você vê uma pessoa que usa palavras de malícia, palavras rudes, que tem atitudes grosseiras e ignorantes, você já entende que aquela pessoa não tem um bom coração. Quer dizer, a emoção dela, a vontade dela é maligna. Existe alguma coisa que está disfuncional no comportamento dessa pessoa. Então, antes de você se relacionar com alguém, observe o comportamento dessa pessoa. Observe como ela fala. Isso é importantíssimo. Dizer que a primeira impressão é a que fica é verdade, certo? E olhe nos olhos das pessoas quando você estiver falando. E quando você estiver falando, deixe também as pessoas olhar nos teus olhos, porque vai revelar muito do teu coração e vai revelar muito do coração das outras pessoas, praticamente falando. Observe primeiro, não tenha pressa de estabelecer uma aliança, às vezes nós estamos a carência de uma amizade, a carência de alguém para ajudar dentro das nossas necessidades, às vezes é tão grande, isso já revela em nós uma dificuldade que as primeiras pessoas que se aproximam de nós com uma palavra um pouco mais, digamos assim, vou usar a palavra sedutora, né? Não no sentido sexual, mas no sentido de conquista. A gente já se entrega completamente. E isso não é bom. Isso não é bom. Nós devemos, sim, confiar dentro de um limite às pessoas. Ok? Então,
antes de você se entregar completamente, antes de você abrir a porta da sua casa, antes de você abrir o seu coração, antes de você revelar os teus segredos, antes de você colocar situações, procure conhecer as pessoas através de um relacionamento, de uma amizade, de caminhar junto, ok? É importante que a gente tenha esse tempo. Isso é uma das formas que nós temos de guardar o nosso coração, ok? Não estabeleça muitas expectativas sobre uma nova pessoa que você está conhecendo, sobre um novo funcionário que chegou na sua empresa, ok? Vá com calma, certo? Isso é uma das formas que a gente tem de guardar o nosso coração. Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos lá, Mateus 5, 8, diz o seguinte, preste atenção aqui. Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aí você marca esse texto e você vai lá no Salmo 51, 10. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que relaciona um espírito inabalável? É um coração puro, um coração justo, um coração íntegro, ok? Dentro da justiça de Deus e da integridade do Senhor, você vai ter paz. Porque a partir do momento, tudo isso, gente, é para nos ensinar você a guardar o seu coração, tá? Dentro da justiça de Deus e da integridade de Deus, você vai ter paz. Ah, não tem paz na minha vida, todo dia é um problema. Sim, tem uma origem esse problema. Primeira coisa que você precisa saber. Segunda coisa, por que esses problemas estão vindo sobre você? Alguma porta está aberta para ele chegar até você. Terceiro ponto, anote aí, tá? Terceiro ponto, você tem culpa em alguma coisa? E por que esses problemas estão chegando a você? Se você não tem culpa, se você não errou de forma errada, se você não agiu de forma errada, corrigindo, se você não agiu de forma errada, se você não teve uma atitude errada, então você não precisa estar preocupado. Mesmo que o problema chegue na sua porta, mas se você agiu de forma correta, você foi justo, então não tem com que se preocupar, vá dormir em paz, ok? Muitas das vezes o problema vai chegar até você. Olha, aconteceu isso, olha, tá. O que eu tenho a ver com isso? Ah, não tem nada a ver com isso. O que eu fiz foi isso aqui, foi o correto. Era o certo. Então não tem nada a ver com esse problema. Você acabou com a situação. Você vai dormir em paz. Tá? Às vezes, os relacionamentos que nós criamos estão conturbados. São pessoas que a gente não conhece. Principalmente quem trabalha em igreja, pastores, quem trabalha em empresas, que tem secretários, que tem empregados dentro da sua empresa, e que muitas das vezes chega até você um problema que você, entre aspas, tem que resolver, mas a origem não está nas tuas atitudes, não está naquilo que você fez ou naquilo que você deixou de fazer, está na atitude ou na responsabilidade de alguém, irresponsabilidade de alguém. Então você não tem a obrigação de resolver aquele problema. Você tem a obrigação de orientar, mas não de resolver. Só que as pessoas, elas são tão vulneráveis que elas absorvem aquele problema para ela como se o problema fosse dela. E aí é que vem todas as situações de estresse, de preocupação, de ansiedade, de medo,
E isso é gradual, isso vai acumulando. Então, aconteceu algum problema dentro do seu círculo de amizade? Converse com aquela pessoa e veja até onde vai a tua responsabilidade. Se você não tem responsabilidade, você se exclui daquilo dali. Você não vai abandonar aquela pessoa e jogar aquela pessoa pro leão, não estou falando isso. Mas você se exclui daquela responsabilidade e orienta aquela pessoa de como ela tem que resolver. E se desliga. Ok? Você vai orar por ela, você vai jejuar dentro do seu limite, mas você vai se excluir daquela situação. Porque senão daqui a pouco você vai pegar o problema de um, o problema do outro, o problema do vizinho, o problema da empregada, o problema do menino, o problema da mulher, o problema de todo mundo. E aí que vem o estresse. E aí que vem o burnout. E aí que você vai estar deitado com estafa. Porque você não dá conta. Guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Esse texto, ele dá uma margem de entendimento para nós fantástica. Guarde o seu coração. Então, coisas práticas que eu preciso fazer. O que foi que você aprendeu hoje na aula? Pensa naquilo que nós conversamos agora, ok? A gente se vê na próxima aula. Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça de falar para as pessoas da Escola de Servo. Não esqueça de falar, de divulgar o nosso curso. Amém? Nos ajude, vá lá no nosso Instagram, vai lá no nosso YouTube, copia links, envia para outras pessoas. Os estudos que estão lá no YouTube, copia, envia para outras pessoas. Fala, olha, vem participar da Escola de Servos. Você é o aluno que nós precisamos de vocês. É de vocês que nós precisamos para que essa escola cresça e possa abençoar muito mais vidas. Que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima aula.